Oi, pessoal! Vamos continuar falando sobre o psicodiagnóstico? Então, como a gente estava falando, né, no vídeo anterior, tem um aspecto muito fundamental no desenvolvimento do psicodiagnóstico, que é definir qual é o problema específico a ser investigado. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão do problema. Aqui. Já que os sintomas estão presentes quando os limites da variabilidade normal são ultrapassados, ou seja, quando se observa que alguma coisa está fora do eixo, né? Tem sintoma aí. O psicodiagnóstico se faz necessário quando se tem um problema fundamental. Então, quando se observa alguma coisa estranha, né? Algum problema, se procura o psicodiagnóstico. Então, o problema central é o que vai fazer com que se investigue pelo psicodiagnóstico. Lembrando aquilo que a gente já falou, o psicólogo ele precisa ter uma visão muito sensível do que está acontecendo para que ele possa ajudar a investigar sobre, né, ajudar a partir das técnicas que ele vai utilizar e tal, e ajudar aquele sujeito a investigar e criar estratégias para enfrentamento daqueles sintomas possíveis, tá? Então, se considerarmos a aparente continuidade entre ajustamentos que a mudança de rotina impõe, os estados emocionais associados a acontecimentos da vida diária, as reações a situações estressantes frequentes e os sintomas iniciais de um transtorno mental, vai se evidenciar a dificuldade de julgar quando se configura um problema que necessita de uma avaliação clínica. Então é isso que a gente precisa, quando a gente for investigar um problema, a gente precisa pensar como esse sujeito se inclui nessa rotina, né, como a rotina é imposta para ele, que estados emocionais ele apresenta na vida diária, na vida em geral, né? Como ele apresenta estratégias de enfrentamento do estresse, ou se não está apresentando estratégias do enfrentamento do estresse, se tem sintomas iniciais de transtorno mental. Então é isso que vai trazer indícios sobre um possível problema que a gente vai investigar, cuja resposta vai obter-se, né, pelo menos uma parte grande da resposta vai se obter com o resultado do psicodiagnóstico. Então a gente vai investigar para tentar chegar nesse resultado que o psicodiagnóstico vai trazer para a gente. Pensa que é como uma estratégia de pesquisa. Então o psicodiagnóstico ele é uma forma de você investigar, como uma pesquisa é uma forma de você investigar um problema. Um problema nem sempre é alguma coisa que ele esteja incapacitando por ele mesmo. O problema, ele pode, muitas vezes, e deve ser uma ponta do iceberg, como eu falei para vocês, de um problema muito anterior a isso. Então, por isso a importância da gente investigar bastante, ou de um problema muito mais amplo, né? Então, por exemplo, um medo de sair na rua, um medo de dormir sozinho, uma reação agressiva a determinadas situações, estão indicando provavelmente sintomas que estão associados com outras coisas, que é isso que a gente vai investigar no psicodiagnóstico. Em crianças, essa dificuldade que eu mostrei para vocês, de aspectos, né, de adaptação, pode ser sentida pela criança mesmo, porém, são as pessoas que convivem com ela que buscarão o psicodiagnóstico. Isso é uma coisa importante. A gente não vê nenhuma criança, porque não existe nenhuma criança que vai falar assim: mãe, pai, me leva no psicólogo. Ela não demanda, ela não, nem pede e nem demanda, ela não sabe sobre isso, até mesmo porque ela está em construção de personalidade. Então ela não demanda. Então, tanto a criança quanto o psicótico não demandam intervenções psicológicas. Vai ter que ser alguém mais adaptado à realidade e com um olhar mais sensível a essa adaptação da realidade que vai propiciar à criança esse atendimento.
essa intervenção, na verdade, né? Uma questão interessante é que muitas vezes as crianças acabam chegando no psicodiagnóstico como uma demanda que não propriamente é delas e que propriamente nem vai ser delas, mas sim uma demanda muitas vezes dos pais. Às vezes a gente vê, por exemplo, pai, mãe, que precisariam de um atendimento psicológico, que precisariam de uma intervenção psicológica e até gostariam, mas não têm coragem. Então, levam a criança e a criança é atendida. Então, é importante que o psicólogo, por isso que existem os supervisores, né, para o psicólogo poder investigar isso e perceber o que está por essa demanda, o que está se relacionando a essa demanda, se é propriamente da criança, né, o que está acontecendo, o problema ali, ou se propriamente tem a ver com a família, inicialmente, né? Então, cabe ao psicólogo examinar as circunstâncias que precederam a consulta, avaliar as maneiras de perceber o problema e delimitar esse problema, atribuindo a sinais e sintomas a significação adequada. Então é importante que o psicólogo investigue isso e leve em consideração para que ele possa ajudar de fato numa boa investigação, num bom resultado, né, para poder ter um bom resultado de psicodiagnóstico. Continuando a falar sobre o problema, vamos pensar aqui que um problema ele é identificado quando são reconhecidas alterações ou mudanças nos padrões de comportamento comum que podem ser percebidas como sendo de natureza quantitativa ou qualitativa. É aquilo que eu já tinha falado para vocês, né, que a gente já tinha discutido agora há pouco, que tem a ver com essa desadaptação, com esse desajuste, e que não quer dizer que o sujeito precisa se ajustar, pelo contrário, se ajustar como uma forma que colocam sobre ele, mas sim como ele está interagindo com esse ambiente e como esse ambiente está trazendo possibilidades dele sentir-se satisfeito diante do que o ambiente tem oferecido para ele e como ele tem interagido com isso. Muito vai da forma como a gente olha a situação. Então, como a situação se apresenta para a gente. Pensando que uma criança tem poucas condições de se defender externamente de perigos, como esse ambiente está se apresentando a ela e como ela está reagindo a esse ambiente. Então, essa interação que é importante para o psicólogo observar. O psicodiagnóstico ele consiste, sobretudo, na identificação de forças e fraquezas no funcionamento psicológico e se distingue dos outros tipos de avaliação psicológica de diferenças individuais por seu foco na existência ou não de psicopatologia. Eu coloquei de novo isso porque a gente já falou um pouco anteriormente, é que a partir dessa investigação, você vai observar quais são as forças e as fraquezas. Por isso, como esse sujeito está se adaptando, como ele pode transformar o ambiente dele. Tem condições para isso? E aí, às vezes, o psicólogo precisa dar uma ajuda, precisa dar uma orientada. E é por isso que tem as entrevistas de acompanhamento, e é por isso que é importante que o psicólogo, quando vai trabalhar com psicodiagnóstico, ele sempre traga os pais ou responsáveis em conjunto com ele, sempre dando devolutivas, observando, perguntando e orientando. Então tem situações que estão trazendo sofrimento e que você está vendo que são comportamentos que estão continuando se mantendo e que é importante que os pais sejam orientados para que a gente não... Nós psicólogos, né, para que a gente não tenha um trabalho que seja só de investigação, mas sim um trabalho de intervenção. Então, pela intervenção, você já pode orientar também os pais em determinados momentos sobre determinados comportamentos, enfim. Então, para fazer psicodiagnóstico, não precisa ter uma psicopatologia já existente, mas investigar o sofrimento e de que forma se pode obter uma melhor qualidade de vida mental e física, né, para esse sujeito. Independentemente
da causa original do problema deve ser considerada no momento como uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no indivíduo. Então, ainda no psicodiagnóstico, talvez a gente ainda não perceba a causa, né? Mas percebendo que existe uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica, é isso que a gente vai investigar. O que não está encaixando muito bem, o que está trazendo sofrimento? Então, essa é uma pergunta importantíssima. O que está trazendo sofrimento? Qual é o problema? Né? Então, por isso que eu coloquei aqui pequenininho, o problema, né, do lado. O problema é o que vai guiar o nosso psicodiagnóstico. Sempre lembrando, o problema pode estar, às esse muito claro na queixa, mas a demanda é algo que você vai ter que investigar a partir desse convívio, né, de entrevistas, de aplicação de técnicas, tanto com os pais quanto com a criança. Os comportamentos socialmente desviantes não são considerados transtornos mentais, a não ser que se caracterizem como sintomas de uma disfunção. Então, a gente observa, né, e aí vê como esse comportamento disfuncional, desviante, se insere no dia a dia desse sujeito e de que forma traz sofrimento. Isso também é importante, que o psicodiagnóstico, isso que a gente apresentou agora, é importante porque a gente percebe que o psicodiagnóstico ele não tem função educativa. Então, o psicólogo, ele não é um pedagogo. Então, ele não vai educar nem a criança e nem os pais. E que fique muito claro isso. Tá? Em qualquer processo de terapia, em qualquer processo de intervenção, o psicólogo ele não vai educar. Ele vai investigar e ele vai propor, né, formas de intervenção, e ele vai criar condições para que se perceba isso, porém não é função dele educar. Então não é função dele também dizer para os pais o que os pais têm que fazer, passar toda uma tarefa que ele sabe qual é essa tarefa. Não, ele vai discutir, ele pode até propor estratégias, mas ele propõe estratégias, ele não vai ter essa função pedagógica, tá? Então isso é muito importante para a gente separar, né, o psicólogo do pedagogo. Sobre a questão da investigação, o que se investiga no psicodiagnóstico? Primeiro de tudo, quando chegam os pais ou responsáveis, né, pessoas para fazer psicodiagnóstico, ou quem está procurando psicodiagnóstico para criança, porque a gente está se focando na criança especificamente, né? Quando se procura um psicodiagnóstico para uma criança, vai se investigar inicialmente 2 aspectos: história de vida e história clínica. Como eu faço isso? Inicialmente pela anamnese e depois eu posso ir pela observação lúdica com a criança e pelas entrevistas de acompanhamento. Então pensa no seguinte: o que é história de vida? História de vida é tudo que você puder me dizer sobre os fatos mais importantes que aconteceram na sua vida até chegar aqui. Lembra que você vai precisar investigar com os pais, você está falando de uma criança, então você vai precisar investigar com os pais como essa criança se inseriu nessa família, como ela se tornou essa criança que ela é hoje e de que forma ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então é importante você observar como o casal se conheceu, se a criança foi planejada, se a criança, quando a mãe estava gestando ela, como é que foi esse período de gestação, se a criança, quando ela nasceu, né, de que forma foi o parto, como foi essa chegada dessa criança nessa família nova, que filho é essa criança, né, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o 10º filho, como a família recebe e como as pessoas do entorno recebem, né? Então, e aí também você pode saber sobre fatos, e é importante que você saiba fatos
também do desenvolvimento físico dessa criança. Se teve complicações no parto, não teve, se ela mamou logo de cara, se não, se demorou para pegar o peito, se era uma criança que mamava pouquinho e já dormia, se foi uma criança mais agitada, ao longo do desenvolvimento também, com quanto tempo mais ou menos começou a falar as primeiras palavras, né, soltar os primeiros sons, se a mãe lembra disso. Inclusive tem a ver com a memória afetiva da mãe também, né? Com quanto tempo andou, quanto tempo falou, sobre alimentação, sobre como foi essa mudança na alimentação da criança. Também importante de investigar como os pais foram fazendo esse caminho com a criança, sobre os ganhos que ela foi obtendo. Então, e até mesmo quando ela começou a andar, quando ela começou a se socializar, quando ela foi para a escola, como foi essa separação em relação aos pais quando foi para a escola pela primeira vez, ou quando foi essa separação quando os pais voltaram a trabalhar. Enfim, investigar bastante sobre a história de vida, sempre pensa na história de vida física e a história de vida psicossocial. Também é importante, como é que essa socialização da criança com a família e com os outros se deu ao longo desse tempo até chegar os dias de hoje. Então, se você vai atender uma criança, por exemplo, de 7 anos, vai caminhando na história dela, entre os ganhos que ela tem, até você chegar aos 7 anos de idade, né? Então, se for menos, se for mais, aí você vai caminhando até você chegar até o período que você quer. É bom você estudar um pouco de psicologia do desenvolvimento para você relembrar e ter muito claro sobre os períodos do que é esperado em cada etapa do desenvolvimento da criança, tanto do ponto de vista físico / cognitivo, quanto o do desenvolvimento psicossocial. Então, essa é a investigação da história de vida. Somando-se a isso, você vai tentar saber um pouco da história clínica. Sabendo que se tem uma queixa, então vamos pensar queixa, agressividade, ou suspeita de autismo, ou estou falando várias coisas, né, aleatórias, depressão. Sabendo que tem uma queixa, tentar investigar qual é a história da doença, qual é a história clínica, qual é a história que antigamente se dizia como história da moléstia atual, né? História da doença como ela se apresenta hoje. Então, primeira coisa que a gente pergunta, né, sobre essa questão da história clínica, quando foi que começou esse comportamento de agressividade do seu filho? E aí, com isso, na história de vida, a gente já começa também encaixar para ver se teve alguma coisa na história de vida que foi dando indícios que estava começando a caminhar para esse tipo de história clínica. Então, isso vai ajudar muito na investigação, essa interligação entre história de vida e história clínica. Lembrando que a anamnese, cada psicólogo faz o seu. Cada psicólogo monta o seu roteiro de acordo com qual é a possível queixa e demanda desse paciente. Então, tem que ser muito espontâneo e muito à vontade para esses pais poderem falar sobre essa história. Se a mãe não sabe muito sobre essa história, porque não acompanhou o crescimento, é importante que o psicólogo chame para investigar isso, né, para fazer essa entrevista, quem acompanhou. Então, às vezes é o caso da avó, da tia, né, de uma mãe adotiva até. Então, essas pessoas às vezes podem trazer mais informações muito mais úteis do que propriamente, às vezes, pai e mãe biológicos, tá? Então, você tem que levar também isso em consideração na hora dessa investigação. Sempre lembrando que quanto mais dados você tiver, melhor é, né? Para você poder fechar melhor o psicodiagnóstico. Pensa que é a investigação. Então, quanto mais indícios, né, você vai tendo, melhor é a sua investigação. Por isso, inicia-se a anamnese com história de vida, como eu falei para vocês, e para compreender em que momentos as disfunções e possíveis sintomas apareceram ou se interligam para chegar até os dias atuais. A Iéria, ela escreveu e tem a citação disso, né, no livro da Marília Ancona Lopes. Ela traz a ideia da técnica do cochicho como um processo de investigação. Então, como eu estava falando num outro slide lá,
Você pode fazer a entrevista inicial com os pais e a entrevista e a observação inicial com as crianças, tanto individual quanto em grupo. A técnica do cochicho proposta pela IERRA é uma técnica que é feita em grupo. E é uma experiência muito legal, porque eu já supervisionei casos assim e estagiários, né, já fizeram estágio em psicodiagnóstico utilizando a técnica do cochicho, porque assim, dentro da mesma sala se dividem locais separados para que cada psicólogo possa entrevistar os pais da criança correspondente. Então, todo na mesma hora, isso acontecia, por exemplo, em estágio, tinha aquele horário do estágio e os pais estavam com aquele horário marcado, por exemplo, 7 horas da noite, por exemplo, e todos os pais de todas as crianças que iam iniciar o processo psicodiagnóstico naquele semestre apareciam naquela mesma hora. O que se fazia? Épocas pré-pandemia, né? Poderia se colocar todo mundo na mesma sala. Hoje poderia até, se for uma sala grande, né, com distanciamento, enfim, e que se colocavam esses pais na mesma sala, só que cada um sendo entrevistado sobre a história de vida e a história clínica da criança por um psicólogo específico, ou nesse caso por uma dupla de estagiários especificamente. A técnica do cochicho é muito interessante porque quando você ouve quem está ouvindo de fora, aqueles pais falando e aqueles psicólogos entrevistando, parece um som de cochicho mesmo. É um som que acontece ali na sala e que, ao mesmo tempo, cria uma atmosfera de investigação, né, para cada um, mas também cria uma atmosfera de uma certa privacidade, porque o som de todo mundo se mistura de modo que um não está prestando atenção na história do outro, um pai e uma mãe ali não estão preocupados com o que o outro está dizendo, então com isso não gera tanta vergonha e promove aos pais essa sensação de que eles estão mais tranquilizados porque existem outros pais ali que também estão angustiados tanto quanto eles, por isso eles podem se tranquilizar, porque o filho deles ou a filha deles não é o único que está apresentando alguns aspectos dignos de investigação pelo psicodiagnóstico. Então isso é muito interessante nessa técnica do cochicho, porque gera um barulho assim que coloca a pessoa numa espécie de multidão em que você se perde naquela multidão, de modo que você se sente amparado por saber que você não é o único e ao mesmo tempo você se coloca ali como os outros pais de uma forma com bastante privacidade. Então a IERRA coloca essa técnica do cochicho no sentido de trazer uma privacidade até, né, e é uma das técnicas de entrevista em grupo muito utilizadas em instituições, né, por exemplo na clínica escola da universidade, cuja demanda é grande e que às vezes tem poucas salas, né, para atendimento, mas que se utiliza isso de uma forma muito interessante e que os pais se sentem muito à vontade também para trazer as informações. Isso é uma das formas legais da gente também observar como é que se dá em grupo, né? Diante desses dados iniciais, né, de investigação da anamnese, cria-se possíveis hipóteses e as estratégias são traçadas como a gente viu lá no passo 1 das etapas do psicodiagnóstico. Aqui estão as referências, tá? Eu coloquei o capítulo que a IERRA escreve, que é a reformulação do papel do psicólogo no psicodiagnóstico fenomenológico existencial e suas repercussões sobre os pais. A ideia da técnica do cochicho é uma ideia muito interessante porque ela propicia esse acolhimento, mas ao mesmo tempo uma certa privacidade. Então isso é bem interessante da gente observar no tratamento, né, inicial de psicodiagnóstico, na intervenção de psicodiagnóstico de crianças e adolescentes. Mas pensando que o processo psicodiagnóstico também ele vai ter o tom que os pais também derem, porque depende do quanto de aceitação esses pais têm
e do quanto de confiança esses pais têm no psicólogo que vai realizar esse psicodiagnóstico, é que a gente vai ver um bom resultado ou não, né? Porque também a criança é muito influenciada, né, pelas figuras e quantos mais os pais também propiciarem essa entrega, esse vínculo e essa confiança, melhor vai ser para o desenvolvimento da confiança do psicólogo com a criança, né? A criança estabelecer uma confiança no psicólogo. Se os pais falaram que é confiável, é muito provável que a criança acredite que isso vai acontecer e que ela pode ser tratada por esse psicólogo, né? Então é basicamente isso. Então, pessoal, a gente acaba aqui falando sobre psicodiagnóstico. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre uma outra técnica de clínica infantil, que é a psicoterapia de crianças. E a gente vai continuar falando um pouco sobre as formas de você, as ferramentas, né? E as formas de você trabalhar com crianças. Então, até a próxima aula. Tchau!